Salve galera, somos a Corte Crânio. Trazemos uma super dica para você. Quer aprender a editar fotos, criar logomarca, criar artes para as redes sociais? Então se liga. Conteúdo completo mostrando passo a passo tudo sobre edição. É só clicar no primeiro link abaixo. Cara, porra, a gente tava falando um pouquinho antes de começar sobre que tu teve de novo lá em Israel, com essa parada da Palestina e tal. E, cara, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade em saber o que tá de verdade acontecendo é essa guerra, é essa parada. Por quê? Rolou isso tudo. Eu lembro que eu fiquei bastante assustado com as primeiras notícias dos caras invadindo e matando um monte de gente, não sei o quê. Aí depois eu conversei com 2 judeus sionistas. Depois eu conversei com 2 descendentes. Acho que um é palestino mesmo e o outro é descendente palestino. Trocamos uma ideia aqui também. Depois eu conversei com um cara que é filho de um dos fundadores do Hamas. É mesmo? Veio pro Brasil, cara? Veio pro Brasil. Sim. Como é o nome dele, cara? Mossab. Sim. E a sensação que eu tenho é, cara, um fala o contrário do outro e eu não sei o que tá rolando de verdade, sabe? Não dá pra saber, eu não consigo imaginar, eu não consigo dizer assim, cara, putz, é isso que tá rolando. É muito difícil, porque a gente vai ler as notícias e as notícias, elas são... Você lê a mesma notícia em vários portais diferentes, elas dizem coisas diferentes, partindo do mesmo fato, acabam dizendo várias coisas diferentes, eu fico meio... E o que tá acontecendo? O que você viu lá, cara? Olha, quando a gente fala desse conflito, né, israelenses e palestinos, a gente pode ir para trás na história muito. Né? Então, talvez, a gente pode no papo voltar um pouquinho, mas voltar para o agora, o que a gente teve? O que fez com que o mundo soubesse do que estava acontecendo recentemente foi o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Quer dizer, foi realmente o absurdo, né, do ataque e mais de 1.000 mortos, enfim, e estupro, e barbaridades do que a gente sabe que o terrorismo é capaz. Né? E a partir dali, né, uma guerra que continua até hoje, estamos falando em 3 meses, aí, passando de 3 meses já. Que ofuscou um pouco a guerra da Ucrânia também, né? Sim, ofuscou demais, porque é curioso que tem guerras que matam muito mais gente, mas quando a gente fala em Israel e Oriente Médio também ali, nós estamos falando da raiz das 3 maiores religiões do mundo. Então existe naquele lugar ali uma história que transcende pessoas, né? Isso tem um lado muito ruim, porque a partir desse momento as pessoas começam a pensar em outras coisas que não são simplesmente estão matando gente. Mulheres, crianças, homens, quer dizer, idosos, quer dizer... E começa a se pensar em outras coisas, em Bíblias, em Torás, em Alcorão, sabe? E aí a coisa meio que foge um pouquinho de uma lógica humanitária, que é o que seria para você viver num lugar onde se mata de uma maneira tão constante, né? E o tempo todo e há tanto tempo. Né? Então, a partir, digamos assim, desse primeiro ataque, desse ataque do Hamas, quer dizer, que foi uma surpresa para os israelenses, quer dizer, que quando você vai lá e conversa com eles, realmente há um incômodo muito grande com algo que eles tem uma reputação muito boa, que é a parte de segurança de Israel, e que falhou completamente. Existem alguns argumentos que não estou dizendo que eu concordo ou não. Na verdade, eu acho até um pouco teoria da conspiração. Sim. Mas eu já ouvi argumentos que os caras do poder de Israel sabiam do ataque, mas seria interessante deixar rolar para justificar um contra-ataque. Eu fico, nossa, isso é meio do mal. Sim. Né? Eu, digamos assim, eu acho teoria de conspiração sempre complicado, porque tanta gente tem que saber que alguém tem um vizinho, alguém tem um melhor amigo, alguém tem um padre, e aí você conta a história e o cara também tem um melhor amigo e acaba vazando. Então eu não... Agora, existiu, de fato... Gaza sempre foi muito monitorada, com drones o tempo todo, com imagens, com câmeras, quer dizer... E o trabalho de grande parte desse monitoramento era feito por mulheres.
E aí, e isso está provado, isso já está como numa discussão que será feita na sociedade israelense quando a guerra acabar. Quem foi culpado desse erro enorme, né, que causou essa dor toda? E parece que não levaram a sério denúncias de várias mulheres militares que estavam monitorando com aquela coisa de mulher que está vendo, sabe, um desmerecimento ao papel feminino. Olha que interessante, não sabia na disso. área de segurança. Isso já está provado que existiram várias denúncias. Olha, está tendo ensaio, tem gente atacando a cerca organizadamente, como se fosse preparando algo. Isso existiu. Isso não é teoria de conspiração. Tá? E aconteceu, ainda assim. A partir daí, a resposta, e eu fiz reportagem sobre isso, quer dizer, a irracionalidade, de certa maneira, da resposta israelense em termos da brutalidade é inegável. Quer dizer, eu não posso matar uma pessoa e porque eu matei uma pessoa, você vem e mata toda a minha família, meus 200 pessoas da minha família. Isso já não fazia parte mais do mundo da civilização, que a vingança tivesse esse tamanho. Existe uma questão até na lei internacional sobre proporcionalidade. Quer dizer, e é claro que o Estado israelense é infinitamente mais poderoso militarmente, economicamente, sobre todos os aspectos, tecnologicamente, do que Hamas e os palestinos. E é claro que você também não pode também colocar toda a população israelense e todos os judeus como se todo mundo apoia o que o governo de Israel faz. O que eu acho sempre um absurdo. Imagina se a gente tivesse que responder, como brasileiro e eleitor, somos democracia, por cada ato do nosso governo. Cara, nenhum governo a gente concorda com tudo. Isso não existe, não tem cabimento, né? Mas, no entanto, eu acho que há uma reação internacional de demonização, de culpa contra judeus de uma maneira geral e israelenses que estão lá dentro, quer dizer, que eu acho que tem um lado errado também. Porque a decisão desse nível de violência, de vingança, dessa brutalidade, é uma decisão do governo de Israel com o apoio de grande parte da população. Tu isso é sentiu verdade, isso, estando lá? Com certeza. Até porque eu estive lá muito perto de depois do ataque. E eu tive num kibbutz que é conhecido como o kibbutz dos brasileiros, que é um kibbutz que deu muita sorte, entre aspas, porque ele ficava do lado de Gaza, mas ele ficava no final de uma estradinha, e os kibbutz mais próximos foram atacados e eles não. Só que os kibbutz são relativamente pequenos, então as escolas são comuns. Os teus filhos vão na mesma escola. Então, estava todo mundo traumatizado, porque as pessoas que morreram, que ficaram feridas, porque também tem os feridos, eram pessoas conhecidas de todos, entendeu? Então, o trauma era real, o ódio era real, e é claro, estamos falando de uma história que não começou agora. Uhum. Né? Então, existe todo um terreno super fértil de ódio, de parte a parte, justificado muitas vezes, né? Eu diria que a maioria das vezes os dois lados têm uma certa razão, mas o fato é que não existia um ataque desse, com essa quantidade de mortos, num ataque só, desde a Segunda Guerra Mundial. E aí eu acho assim estranho que as pessoas começavam a atacar, chamar os israelenses de nazistas, ou chamar os palestinos de nazistas. E eu falei, gente, vocês têm noção do que foi o nazismo? Eles não sabem, não. Sabe? Porque se você fizer a conta, na época que eu estava lá, quer dizer, só de judeu foram mortos mais ou menos 6 milhões na Segunda Guerra Mundial. Se você dividir isso pelo número de mortes que tinha na época, era como se você tivesse um massacre daquele todo dia durante 13, 14 anos. Todo dia. Quer dizer, então não tem comparação, né, gente? 14 anos de você ver 1.400 pessoas, 1.200 pessoas morrerem todo dia, sabe? Foi o que os judeus passaram. Não estou nem falando que os judeus foram perseguidos antes. Uhum. Só que o que os palestinos são perseguidos pelo sistema que Israel prende, né, de certa maneira. Gaza é uma prisão. É uma prisão. Tudo que entra, tudo que sai, depende de Israel. Você não, e as pessoas igualmente. E essa é a diferença de outras guerras que eu cobri. Porque, ainda que não seja verdade que você pode fugir, porque se você é pobre você não tem dinheiro para fugir,
E as famílias, em geral, são grandes. E lá é tudo muito pobre. Uhum. Em Gaza não existe essa opção. Na Síria, por exemplo, que eu estive na guerra da Síria, na Síria, mal ou bem, 5,5 milhões de sírios fugiram da Síria, saíram da Síria. Ou muitos saíram do norte da Síria e foram para o sul da Síria. Você sai de Belo Horizonte e vai para Recife. Você sai de Manaus e vai para Porto Alegre. Isso era impossível. Era possível na Síria, mas é impossível em Gaza. Lá em Gaza tem uns papos do... Ouvi, né? Sim. Porque aquele lance. Sim, eu li e eu não sei. Sim. Sabe? Dos caras que tentavam fugir pro Egito e os caras não deixavam. Não deixavam. As pessoas têm uma ideia que Gaza tem fronteira com o Egito também. Agora, o Egito, por que o Egito não deixou as pessoas fugirem para lá? Porque o governo israelense queria que as pessoas fugissem para lá. E depois não voltariam nunca mais. Quer dizer, a quantidade de palestinos fora, que saíram depois da Segunda Guerra Mundial, quando o país Israel passa a existir, que depois de uma guerra que existiu, é grande. Você vai para Beirute, está cheio de palestinos. Você vai para a Síria, está cheio de palestinos. No Jordânia, obviamente, tem metade da população é palestina. Então, existe o interesse do governo de Israel de que as pessoas saiam. E não voltariam. Entendeu? Então, Egito não quer segurar o problema de Israel. Entendeu? Não quer. Ele já tem uma quantidade de refugiados até do Sudão, né? Porque é uma outra guerra que existe que ninguém está nem interessado, que é o preconceito que existe racista, né? Com as guerras na África não tem a repercussão que outras guerras têm. Isso é uma coisa muito clara. Como esse racismo também existe também em relação aos palestinos. Imagina se fosse ao contrário. Se a gente tivesse... Isso eu acho que talvez seja muito bom as pessoas pensarem. A quantidade de crianças que morrem diariamente é uma média de 140, 150 por dia. Tipo 6, 7 por hora. Crianças em Gaza. Como estou falando nós como planeta, nós como seres humanos, nós como ideia de civilização, como é que a gente sabe que isso está acontecendo e acha que pode continuar a acontecer porque é Israel? E como Israel é poderosa, como Israel é amigo dos Estados Unidos, como Israel é amiga do Ocidente, como os países do Ocidente têm um sentimento de culpa verdadeiro em relação ao que eles não fizeram para proteger os judeus na Segunda Guerra Mundial e pela quantidade de judeus que foram mortos ao longo dos séculos. Tudo isso é verdade. Mas o fato é que chega um momento que Israel não pode ter esse cheque em branco de poder fazer o que quer e ser tratado de uma maneira diferente de todos os outros países. Agora a África do Sul, né, que teve aqueles décadas de apartheid, entrou na Corte Internacional de Justiça dizendo que Israel está promovendo um genocídio. Curiosamente, a própria palavra genocídio ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial por um advogado judeu. Como um outro advogado judeu criou a expressão crimes contra a humanidade, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tinha que ser 2 judeus, obviamente, porque os judeus sofreram foi uma enormidade. 2 caras de Lviv, que hoje são a cidade que fica na Ucrânia, que está vivendo uma guerra que também ficou meio escanteada, né? E continua ele horror. Quer dizer, é um troço, quer dizer... Agora, a morte de crianças, e isso a gente estava vivendo a guerra da Ucrânia já com um horror, mas Israel já matou em um mês uma quantidade que em 2 anos de guerra da Ucrânia não matou de civis. Quer dizer, é muito rápido. Os bombardeios em Gaza, o nível de destruição do armamento israelense é muito, muito poderoso. Por isso que até a expressão, existe uma guerra entre palestinos, entre Hamas e... Sim, mas, gente... Não há comparação. É que nem você ser um peso leve e lutar com um cara que é peso pesado. Sabe? É nítida a diferença de capacidade, de poderio militar, que é uma coisa que é chocante. Mas tem o argumento que o Hamas não quer conversar. Sim. Não, eu acho que o Hamas é o fim da picada, gente. Agora eu acho que ir contra... O que o governo de Israel está fazendo não é porque você está defendendo o Hamas. O Hamas é indefensável. O problema é o seguinte: quem é que representa democracia? Quem é que representa justiça? Quem é que representa leis? É Israel, não é o Hamas. É que nem você... Sabe, você vai agora no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu sou do Rio. Você vai querer que a milícia se comporte que nem o governo do Estado? Não. Quem tem que ser decente é a polícia. Quem tem que usar a lei é a polícia. Não é a milícia nem é o traficante. Do traficante da milícia eu não espero nada. Quer dizer, gostaria de que eles tivessem um mínimo de humanidade. Mas estou falando, mas de verdade,
O lado que tem que ser cobrado é o lado do certo, do bom. Quer dizer, Israel e o Ocidente, e os países, e a ONU deveriam representar isso. E não representam. Claramente, há um Pôncio Pilatos, que aliás é da área, né? O romano que lavou as mãos. Eu acho que o mundo lava as mãos em relação à morte dos palestinos em Gaza de uma maneira vergonhosa. Tem palestino morrendo de Hamas? Claro que tem. Agora, a quantidade maior que está morrendo é gente civil, gente normal e criança, né? Criança e mulher.